Dando continuidade à nossa aula, vamos falar agora de construção geométrica de imagens. É importante vocês, vamos revisar aqui rapidinho, ó, essa parte das propriedades do espelho esférico, tá? Primeiro, se o raio incidente chega paralelo ao eixo principal, quando ele é refletido, ele passa pelo foco. Se for no espelho côncavo, ele passa pelo foco. Se for no espelho convexo, ele sai a partir do foco, certo? Segunda propriedade, se o raio chega a partir do foco, ele reflete de forma paralela ao eixo principal, no espelho côncavo. No espelho convexo, se ele chega em direção ao foco, ele volta, reflete paralela ao eixo. Tranquilo? Terceira, se o raio chega passando pelo centro de curvatura ou em direção ao centro de curvatura, no espelho convexo, ele volta na mesma direção, porém no sentido contrário. Ele só bate e volta. E a quarta, se ele chega em direção ao vértice, ele reflete com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal. A gente precisa saber dessas quatro propriedades, porque é a partir dela que a gente vai formar as imagens, tá? Então vamos lá, construção geométrica. Primeiro, qual vai ser o nosso objeto de estudo? Então vamos considerar aqui, ó, que essa setinha orientada para cima vai ser o nosso objeto. Por exemplo, ela vai representar uma pessoa, uma caneta ou alguma coisa assim. Então, vai ser nosso objeto AB e o O representa a altura do nosso objeto, no nosso objeto real, certo? Então, toda vez que a gente colocar esse objetozinho, ele representa alguma coisa que vai ser refletida no espelho. E a nossa imagem, ela vai ser representada por quem? Por A', B'. Então, a setinha que a gente chamar de A', B' é a nossa imagem. E a altura dessa imagem a gente vai chamar de I, tá? Então, lembrando, ó, o AB é o nosso objeto real e o A', B' é a nossa imagem, tá ok? Então, vamos lá. Características das imagens. Quando a gente gera uma imagem no espelho esférico, ela pode ter algumas condições. Vamos lá devagarzinho. Primeiro, quanto à natureza, ela pode ser uma imagem real. Lembra lá que eu falei de real e virtual? Real é porque ela vai ser formada pelos próprios raios de luz. Virtual, quando ela é formada pela projeção dos raios refletidos. A gente vai ver com calma isso, tá? E ela vai ser imprópria quando não formar imagem, que a gente vai ver que os raios saem paralelos, não tem um ponto ou de convergência ou de divergência. Então, não vai ter imagem, então a gente chama de imprópria. Quanto à posição, a imagem pode ser direta quando tem a mesma orientação. Por exemplo, se meu objeto está para cima, a minha imagem gera para cima, então eu digo que é direta. Ou ela pode ser invertida. Meu objeto está para cima e a gente vai ver que a imagem vai aparecer para baixo. Então, essa é em relação à posição. Em relação à altura, eu vou poder ter uma imagem maior do que o objeto real, menor do que o objeto real ou do mesmo tamanho. Isso vai depender do tipo de espelho e a imagem que é formada, tá ok? Então, bora construir nossa imagem para ver como é que ela realmente acontece? Então, vê. Vamos começar pelo espelho convexo. Vamos considerar aí, ó, coloquei o meu objeto, esse é o objeto que eu quero ver como é que ele vai ser refletido. Para a gente verificar a imagem, vamos começar só pelo ponto A. Imagina um raio de luz que sai do ponto A. Então, vai chegar paralelo ao eixo principal e ele vai ser refletido como? Lembra daquela regra? Vai divergir aonde? Saindo do foco, ó. Então, é o meu primeiro ponto. Só que o que acontece? Para a gente formar uma imagem, eu preciso de mais de um raio de luz saindo do ponto A. Então, eu vou ter um outro ponto agora, ó, saindo da onde? Saindo do ponto A e passando pelo vértice. Lembra que quando um raio de luz chega pelo vértice, ele sai com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal. Então, o que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou fazer o prolongamento desse raio refletido. Então, vê, eu tive o primeiro raio refletido,
prolonguei ele em relação ao foco. Por quê? Se o raio chega paralelo, ele sai em direção ao foco. Eu peguei um segundo raio de luz para eu poder saber aonde é que está formando essa imagem. Então, vê, o raio incidente passa pelo vértice e volta com o mesmo ângulo em relação. Vocês estão vendo que o prolongamento aqui dos dois, ó, tem um cruzamento? Esse ponto onde esses dois raios se cruzam vai ser a imagem do meu ponto. Então, vê, eu vi os raios de luz saindo do ponto A e eu gero a imagem do meu ponto A'. Como é que eu vou saber o ponto B? É só pegar aqui, ó, pegar o objeto e prolongar até o eixo principal. É onde eu tenho o meu B'. Então, o que acontece, ó? E o tamanho da minha imagem é o tamanho I. A minha imagem, ela é do mesmo tamanho do objeto? Não. Então, a imagem é menor. Elas estão na mesma orientação? O objeto está para cima. A imagem também ficou para cima. Então, ela tudo para cima, mesma direção. E por último, a relação a ela é imagem real ou virtual? É uma imagem virtual. Por quê? Porque ela é formada pela projeção dos ângulos refletidos. Então, veja, não importa a posição do objeto AB. Se for um espelho convexo, a imagem sempre vai ser virtual, porque ela é feita pelo prolongamento dos raios divergentes. A imagem vai ser sempre direta. Se o objeto está para cima, a imagem vai estar para cima. E vai ser sempre uma imagem menor do que o objeto. Então, o objeto é desse tamanho O, a imagem sempre vai ser menorzinha. Então, vê, no espelho convexo, sempre vai acontecer isso. Imagem virtual, o objeto é menor e eles sempre estão na mesma direção. Tranquilo? O espelho convexo só acontece isso. Sempre vai acontecer isso. Agora, no espelho côncavo, vai depender de onde a gente colocar esse objeto. Vocês vão entender com calma. Então, vê. Primeiro, vamos colocar o nosso objeto antes do centro de curvatura, aqui, ó, nessa região aqui, ó. Coloquei meu objeto antes do centro de curvatura. Vou começar pelo ponto A, ver como é que vai ser a imagem do ponto A. Então, o quê? Passo um raio paralelo ao eixo principal. Se o raio chega paralelo, ele volta em direção a quem? Em direção ao foco. Tranquilo? Vou passar um segundo raio, ó. Um segundo raio passando pelo foco. Se ele passa pelo foco, ele volta para onde? Ele volta paralelo. Aonde é que vai estar me formando a minha imagem? No encontro dos dois raios, tá? Para eu achar o ponto B, é só prolongar até o meu eixo principal. Então, vê, eu tenho o meu B', tá? E o tamanho dele vai ser o tamanho I. Então, vê, agora a minha imagem é real. Por quê? Porque a imagem está sendo formada pelos próprios raios, pelo encontro dos raios refletidos. Ela é invertida por quê? Porque o objeto real está para cima, a imagem vai aparecer para baixo, tá? E por último, ela é menor. Então, vê, o objeto tem tamanho O, a imagem é menorzinha. Isso acontece quando eu coloco o meu objeto antes do centro de curvatura. Tá ok, pessoal? Próxima condição. Eu vou colocar o meu objeto em cima do centro de curvatura. Bora verificar o que acontece? Botei meu objeto, ó, em cima do centro de curvatura. Vamos começar pelo ponto A. Vamos ver onde é que está a imagem do ponto A. Então, eu preciso de dois raios para saber. Passei o primeiro raio paralelo ao eixo principal. Se o raio é paralelo, quando ele reflete, ele vem para onde? Vem para o foco, tá ok? Vou passar meu segundo raio passando pelo foco. Ele volta de que forma? Volta paralelo, ó. Aonde é que está o encontro desses dois raios, ó? Tá ali, ó. Tá o meu A'. Então eu faço a projeção até o eixo, eu puxo
esse ponto A até o eixo principal, ó, e eu vou ter o meu B'. Então, vê, nessa condição, o B coincide com o B'. Então, quais são as condições dessa imagem? Então, vê, é uma imagem real, porque é formada pelo encontro dos raios refletidos, dos próprios raios. Ela é invertida, porque meu objeto está para cima e minha imagem deu para baixo. E ela é o quê? Igual ao objeto. Então, vê, se eu coloco o meu objeto em cima do centro de curvatura, a minha imagem sai do mesmo tamanho, porém invertida. Tranquilo? Próxima condição, o que a gente vai fazer? Vou colocar o objeto entre o centro de curvatura e o foco. O que é que vai acontecer? Bora lá, ó. Coloquei meu objeto entre o centro de curvatura e entre o foco. O que é que vai acontecer? Vamos verificar? Vamos começar pelo ponto A, ó. Passei um raio saindo, o raio incidente vem paralelo ao eixo principal. Então, ele volta como? Volta passando pelo foco. Vou pegar um segundo ponto, ó, e passar pelo foco. Se ele passa pelo foco, ele volta como? Volta paralelo. Então, o que acontece? O meu ponto A vai estar onde? No encontro dos raios refletidos. Eu quero descobrir agora o ponto B'. É só eu puxar esse ponto até o meu eixo principal, ó. Achei o meu B'. A altura da minha imagem é o tamanho dessa linha aqui, certo? Então, vê, eu vou ter uma imagem real, por quê? Porque é formada pelo encontro dos raios refletidos. A imagem é invertida, por quê? Porque está em outra orientação. O objeto está para cima, a imagem deu para baixo. Só que agora a imagem foi o quê? É uma imagem maior. Então, vê, se eu coloco o meu objeto entre o centro de curvatura e o foco, eu vou ter uma imagem invertida, uma imagem real e uma imagem maior do que o objeto real. Tá ok, pessoal? Próxima condição. Eu vou botar meu objeto agora em cima do foco. Vamos ver o que acontece. Ó, tá aqui em cima do foco. Vou começar pelo ponto A. Começo tirando um raio paralelo ao eixo principal. Ele vai passar por onde? Passa pelo foco. Aí agora vê, tem como eu pegar um ponto aqui e passar pelo foco? Não. Então eu vou para onde? Vou passar pelo vértice, ó. Passei pelo vértice, ele volta como? Com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal. Só que o que acontece? Tem algum ponto em que esses raios vão convergir? Não. Então eu vou chamar que é o quê? É uma imagem imprópria. Eu não vou conseguir formar imagens. Então o que acontece? Eu posso dizer que, ele até diz aqui, ó, dizemos que a imagem é formada no infinito. Mas é porque a gente diz o quê? Quando duas retas estão paralelas, a gente diz matematicamente que não é como se fosse no infinito elas se encontram, tá? Então, já é outra propriedade. Então, a gente diz o quê? Que é uma imagem imprópria, porque nessas condições assim, a gente não vão ter raios convergentes, pelo menos nessa situação, que formassem uma imagem. Então, quando eu boto um objeto em cima do foco, eu não consigo formar uma imagem, tá ok? E para terminar aqui, eu vou botar o objeto aonde? Entre o foco e o vértice, tá? Tá aqui entre o foco e o vértice. Vamos começar onde? Começa pelo ponto A. Passei o primeiro raio paralelo ao eixo principal, ele volta passando pelo foco. Vou pegar um segundo raio passando pelo vértice e ele volta pelo vértice. Aí vai dizer, e será que é uma imagem imprópria de novo? Não, mas vê, se a gente pegar o prolongamento desses raios refletidos, a gente pode ver que existe uma convergência nesse ponto. Então, o que acontece? Eu vou ter meu ponto A' agora pelo prolongamento dos raios refletidos, tá? Então, o que acontece? Eu vou ter a imagem? Vou. Só que quais vão ser as condições dessa imagem? Ela é uma imagem virtual, porque ela é formada pelo prolongamento dos raios refletidos. Ela vai ser maior do que o objeto real e ela vai ser direta. Por quê? Porque se o objeto está para cima,
a imagem também vai estar para cima. Tá ok? Mas aí você pode perguntar, volta aqui na imagem própria. Vê, se eu prolongasse os raios aqui, ó, da mesma forma, não teria um ponto de convergência atrás do espelho. Então, por isso que nesse caso é imprópria, porque não existiria um ponto de convergência, e já nesse caso não. Eu tenho um ponto de convergência, porém é da convergência dos raios refletidos, do prolongamento dos raios refletidos. Por isso que eu tenho uma imagem virtual, direta, com a mesma orientação, os dois estão para cima, e também uma imagem maior do que o objeto. Tá ok, pessoal? Bom, a aula ficou grande aqui, só para a gente passar por cada tipo de formação de imagem. Vou parar essa aula aqui e na próxima aula a gente entra na descrição matemática das imagens, tá ok? Até a próxima aula.